Grandezas diretamente proporcionais, que pode ser escrita assim também, GDP, que significa grandeza diretamente proporcional. É uma forma simplificada. Bem, veja como é que vai aparecer às vezes no exercício. Ó, vejamos, 200 ml de leite integral de vaca possui 12 gramas de lactose, que é um açúcar proveniente do leite e de derivados do leite de vaca. Então veja bem, 200 ml, 12 gramas de lactose. Ó, então isso daqui nós chamamos de grandezas, são as grandezas. Nesse aqui só tem duas grandezas, que é a quantidade de leite e a grandeza massa de lactose em gramas. Então temos duas grandezas. Então é uma grandeza diretamente proporcional, simples, dizemos que ela é simples. Por que ela é simples? Porque só tem duas grandezas. Agora, para você identificar se ela é diretamente proporcional, você vai usar flechinhas, que fica mais fácil de identificar. A primeira flechinha você coloca na coluna que tem a variável x, que tem um valor desconhecido, x, essa daqui. Então a primeira flechinha você coloca aqui, para baixo ou para cima. Eu vou colocar aqui para baixo. Então tá aqui, primeira setinha para baixo. Então vou verificar aqui com a quantidade de leite. Era 200 ml, passou para 150. O que houve com a quantidade de leite? De 200 passou para 150. Então a quantidade de leite diminuiu. Eu vou colocar a letra D aqui para mostrar que diminuiu. Ó. Se diminuiu a quantidade de leite, o que vai acontecer com a quantidade de lactose? Também vai diminuir, tá? Porque em 200 gramas tem 12, em 150 gramas vai ter menos gramas de lactose. Então, se diminuiu a quantidade de leite, vai diminuir a quantidade de lactose. Ó, diminui aqui também. Então, nós dizemos que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se diminui uma grandeza, diminui a outra também. Ó, então, quando diminui as duas ao mesmo tempo, diretamente proporcional. Quando aumenta as duas ao mesmo tempo, diretamente proporcional. Então, se diminuiu aqui e diminuiu aqui, as grandezas são diretamente proporcionais, as flechas têm que ser iguais. Sempre para diretamente proporcional, as flechas são iguais. Então, se você coloca aqui para baixo, essa tem que ser para baixo. Se você tivesse colocado essa para cima, essa teria que ser para cima. Então, diretamente proporcional, quando diminui um lado, diminui o outro também. E aí, como é que se resolve isso daí? Só é você pegar, então, e fazer assim. 200 está para 150, assim como 12 está para x. E aí você elimina os zeros que for possível. Digamos aqui na primeira, aqui, ó, dá para tirar um zero em cima e um zero embaixo. Tem que ser a mesma quantidade. E aí você vai multiplicar em forma de x. Vai multiplicar aqui o 20 vezes x. 20 vezes x, 20x. E vai multiplicar o 15 vezes 12. E 15 vezes 12 vai dar 120. 15 vezes 12, 120. 180, na verdade. 15 vezes 12, 180. 180. Então você vai ficar aqui, ó, com 20x igual a 180. Isola o x, né? Ó, vai ficar aqui x igual 180. E o 20 que está multiplicando aqui, passa para cá dividindo. Dividido por 20. Ó. Aí também dá para tirar um zero em cima. Ó, um zero embaixo. Né? E aí você vai ficar com x igual 18 dividido por 2. E x vai ser igual, então, 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, a quantidade de lactose vai ser 9 gramas. Tá? Ó, diminuiu a quantidade de leite, diminui também a quantidade de lactose.
Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Bianca comprou 3 camisetas. Então tem camisetas e pagou R$ 120. Ó, então as grandezas disso daqui, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui quantidade de camisetas. E preço. Preço ou custo, pode ser preço ou custo. Então, 3 camisetas e pagou R$ 120. Ó. Quanto ela pagaria? Ó, então, o que eu estou procurando? Preço, um novo preço. Quanto ela pagaria? X. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas? Ó, 5 camisetas. Tá aqui o problema. Essas são as grandezas, quantidade de camisetas ou simplesmente camisetas e o preço ou custo. Então a primeira seta eu vou colocar onde tem a variável x, colocar para baixo. E aí eu vou fazer a pergunta, o que houve com a quantidade de camisetas? Aumentou, de 3 passou para 5, ó. Aumentou a quantidade de camisetas. Vou colocar um A de aumentou. Se aumentou a quantidade de camisetas, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o preço? Vai aumentar também. Ó. Então veja, se aumenta aqui e aumenta aqui, também são diretamente proporcionais. Ó. As letras são iguais também. Ó. A aumenta, A aumenta. Aumentou nas duas grandezas, então são diretamente proporcional. Então, aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Nas grandezas diretamente proporcionais, as flechas estão para o mesmo sentido. Vocês viram que a outra diminuiu as duas, essa aumentou as duas, diretamente proporcional. Então, para resolver, só é você colocar 3 está para 5, assim como 120 está para x. Multiplica cruzado. 3 vezes x, 3x, igual 5 vezes 120. 3 vezes x, 3x, igual 5 vezes 120, vai dar 600. Ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, então 0 vale 1. 5 vezes 1, 5, e 1 foi 6. 600. 600. Aí você vai pegar aqui, vai colocar x igual 600. E o 3 que estava multiplicando vem para cá dividindo. Dividido por 3. Então, x vai ser igual a 600 dividido por 3, 200 reais. 200 reais será o novo preço. Ó. Então, veja bem aqui. Ó. Aumentou a quantidade de camisetas, aumentou o preço também. Então, aumentou dos dois lados, diretamente proporcional. Diminuiu dos dois lados, diretamente proporcional também. Vamos ver aqui mais um exemplo. Em 2016, na região sul, uma família de 4 pessoas, quantidade de pessoas, em 7 dias, o tempo, gerou 21 quilos de resíduos sólidos urbanos. RCS. É lixo, né? Resíduos sólidos urbanos. Lixo urbano, lixo da cidade. Nesse mesmo ano, uma família de 3 pessoas, em 30 dias, 3 pessoas, 30 dias, gerou quantos quilogramas de resíduos sólidos urbanos? Então, nesse daqui existe 3 grandezas, que são a quantidade de pessoas, é uma grandeza, o tempo em dias, quantos dias foi feita a experiência, e a quantidade de resíduos que elas produziram. Né? Então, uma família de 4 pessoas, em 7 dias, ó, tempo em dias, 7, ó, gerou 21 quilos de resíduos. 21 quilos.
Nesse mesmo ano, uma família de 3 pessoas, ó, então tem pessoas embaixo de pessoas, 3 pessoas, em 30 dias, ó, tempo em dias embaixo do tempo em dias, 30 dias, gerou quantos quilogramas? Então o X da questão vai estar aqui, ó, quantos quilogramas. Então, continuando com as flechinhas, você vai colocar a flecha aonde tem a variável x, então aqui é que tem a variável x, e você vai comparar cada um dos dois com os que tem a variável x. Então você esquece esse primeiro, esquece o primeiro e vamos comparar aqui dias com a quantidade de resíduo. O que houve com a quantidade de dias aqui? 7 passou para 30. Aumentou. Então, vamos colocar um A aqui de aumentou. Se aumentou a quantidade de dias, o que vai acontecer com a quantidade de resíduos? Vai aumentar também. Ó, em 7 produziu 21, em 30 vai aumentar. Aumentou o tempo em dias, aumenta a quantidade de resíduos. Essas duas possuem a mesma letra, ó, são iguais. Aumenta aqui, diretamente proporcional. As flechas têm que estar no mesmo sentido. Agora vamos esquecer essa do meio e vamos comparar só essas duas aqui. Ó. Quantidade de pessoas. Eram 4 pessoas, passou para ser 3. Então o que houve com a quantidade de pessoas? Diminuiu. Ó, de 4 passou para 3, diminuiu. Se diminuiu a quantidade de pessoas, o que vai acontecer com a quantidade de resíduos? Vai diminuir também, que quanto menos pessoas, menos resíduos, menos lixo. Ó. Então, veja bem aqui, ó, essas duas aqui também são proporcionais, porque se diminui aqui, ó, se diminui aqui também. Ó. Então, se elas são proporcionais, são diretamente proporcionais, as flechinhas estão na mesma direção. Ó. Tá? É tanto que nós estamos estudando agora só grandezas diretamente proporcionais. Então essas três aqui são G, D, P, grandezas diretamente proporcionais. Agora, na hora de resolver, se você quiser colocar, quer dizer, é conveniente que você coloque que tem X no começo, 21 está para X, assim como aí as outras se repetem. 4 está para 3 e 7 está para 30. Aí você vai fazer o quê? Você vai multiplicar primeiro isso daqui, ó. Então você vai repetir aqui, 21 está para x, igual, ó. Multiplicando aqui, ó, 4 vezes 7 vai dar 28. E 3 vezes 30 vai dar 90. Tá? Agora você multiplica cruzado, esse com esse e esse com esse. Então nós vamos ter aqui 28, x vezes 28 vai dar 28x. Que vai ser igual a 21 vezes 90. X vai ser igual. O resultado de 21 vezes 90 dividido por 28. Então vamos ver quanto que vai dar 21 vezes 90. Ó, 21 vezes 90. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Acrescento 0, 1890. 1890. 1890 dividido por 28. Ó. Que vai dar um total de 67,5, 67,5 quilos. Vai dar um total de, ó, aqui, X vai ser igual a 67,5. E aí é quilogramas que nós estamos calculando. Ó. Então, ou seja, 67,5 quilos de resíduos sólidos urbanos. Tá?